O Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui na nave do Fábrica D e vamos dar continuidade aos estudos de polinômios. Polinômios que é uma matéria aqui pré-específica, então quando eu falo específica, não falo somente de MIITA e de concursos militares, falo de FUVEST, falo de discursiva da UERJ também. Tudo quanto é prova específica tem isso aqui como um tema bem possível de ser cobrado. Isso aqui não é nenhum tema voodoo só para ITA, só para NASA, como o pessoal brinca, não. Isso aqui é uma matéria que é comumzinha, sim, de ser cobrada. Na FUVEST eles cobram isso muito bem, até mais aprofundado do que a gente já falou no primeiro momento, que o primeiro momento é um momento de encontro com a matéria, aquele encontro, aquele conhecimento inicial, em que a gente vai conhecer as bases da teoria, depois vai fazer mais e mais questões e vai aprofundar isso daqui. Então, qual é a ideia de uma relação de Girard, ok? O pessoal que é do ITA e do IME, aí sim tem uma observação. Existe o teorema de Girard, ou Girard, como você quiser falar, que aí sim é uma vuduzada do caramba, que é uma coisa muito mais à frente e que eu não vou comentar aqui, ok? A ideia aqui é a gente aprender como que funciona a relação de soma e produto. Ah, mas eu já aprendi isso em equação do segundo grau. Correto. Você, quando viu função do segundo grau, você vê a equação do segundo grau também e vê como é que você desenvolve a soma e o produto das raízes direto, sem passar pelo cálculo do Bhaskara, do delta, nada daquilo. Às vezes as raízes são até imaginárias, né? Ou são raízes meio com números irracionais e fica extremamente necessário saber isso aqui. Fora que ele pode cobrar isso aqui por outros motivos, que a gente vai ver aqui hoje. Para relembrar, então, nada melhor do que começar pela equação do segundo grau mesmo. Então, a soma das raízes, que eu estou chamando de x1 e x2, era dado por menos b sobre a. B, a e também c eram os coeficientes da equação. Enquanto o produto das raízes, x1 vezes x2, é dado por c sobre a, ok? Até aí, nada demais, isso já foi visto. E aí, nesse caso, o que vai acontecer, galera? Se eu tiver, por exemplo, essa equação aqui de cima, ó, quem é o A, quem é o B, quem é o C? O A é 2, o B é o menos 6 e o C é o 10. Logo, se eu quiser, sem passar pelo cálculo, achar a soma das raízes, isso vai dar menos b sobre a, ou seja, menos 6, 6, por 2, que é 3, né? Menos com menos dá mais. E o produto, que é c sobre a, pego o c, que é 10, pego o a, que é 2, isso vai dar 5. Como eu disse, o objetivo aqui não é ficar vendo isso. Agora, só para te elucidar a mente, se você reparar no delta disso daqui, ele é um delta que vai dar um número negativo, né? Que é b ao quadrado, 36 menos 4ac. Já daria valor imaginário e você, se só quer a soma e o produto, você está interessado em direto usar isso daqui, que é mais prático do que calcular as raízes para depois somar e multiplicar o que não precisa. Fora que, aí o principal, na questão mais simplesinha possível de cobrança disso, o que ele vai fazer é montar expressões que, a princípio, não estão com a soma e o produto, ou sei lá o que for calculado mais à frente, escancarado na sua frente, mas se você mexer, se você manipular algebricamente a expressão, você vai ver que você vai recair nisso. Então aqui, por exemplo, se eu tiro o MMC entre os termos, você vai ter ali em cima x2 mais x1 sobre x1 vezes x2. E repara, x2 mais x1 é justamente o menos b sobre a, galera. E x1 vezes x2 é justamente o c sobre a. Só que a em cima e a embaixo, ó, você acaba ficando com o quê? O menos b sobre a, dividido por um c sobre a, que dá simplesmente menos b sobre c, que acaba dando, no caso, 6 sobre 2. 6, perdão, sobre 10, né? 6 décimos 3 quintos. Simplificando. Beleza?
Bom, isso é uma expressão bem comum, tá? Ele pedir a soma dos inversos na mais para a equação do segundo grau, não entra nem em polinômios, vem desde função mesmo. E ele pode pedir uma outra coisa que vale a pena, já que eu comentei esse, comentar outro também, que é a soma dos quadrados das raízes. Não é a soma ao quadrado, é a soma dos quadrados, que na verdade é fazer a soma ao quadrado menos 2 vezes o produto, tá? E aí, a soma a gente já achou é 3, fica 3 ao quadrado, 9. O produto a gente já achou é 5, fica 9 menos 2 vezes 5, 9 menos 10, o que vai dar menos 1, tá? Então, só para você ficar ligado aí com esse iniciozinho da matéria. Bom, mas o objetivo mesmo é generalizar. É que isso aqui que você viu em função do segundo grau é, na verdade, um caso particular de algo que é geral, que pode ser aplicado a ideia para qualquer polinômio de qualquer grau que você tenha. E o mais comum de cair são terceiro e quarto grau, galera. Não vou mentir, em detalhezinho mesmo, pegando ali na ferida tudo quanto é detalhe, mais terceiro e quarto. Mas se cair qualquer outro grau, você vai perceber que a ideia é exatamente a mesma, tá? E é claro que também mais à frente isso vai se combinar com outras matérias, mas calma, respira, vamos ver pouco a pouco aqui como que isso funciona. Primeira coisa, se é do terceiro grau, ela tem 3 raízes. Lembra que o grau do polinômio é o número de raízes que eu tenho. E aí, você vai falar, pô, então tem que calcular uma soma e um produto. Concordo. Mas, à medida que o grau, que o número de raízes que eu tiver for maior, você vai ter também como opção, vai ter também como montar o valor direto de expressões intermediárias entre elas. Como assim? Imagina que a soma, na verdade, é um agrupamento das raízes uma a uma. Imagina que o produto é o agrupamento delas de 3 em 3, o que vai acabar dando um caso só, que é o próprio produto. E o que é o intermediário entre pegar de 1 em 1 e de 3 em 3? É pegar os pares. E é justamente isso que está acontecendo aqui no meio. Você está pegando as raízes de 2 em 2, ó, estão todos os 3 pares possíveis entre elas. E como que eu vou montar, entender, memorizar o resultado de cada continha dessas? Você vai pensar o seguinte, ó, cada conta dessas sempre vai ser uma fração, onde o denominador da fração é o primeiro coeficiente, que a gente viu lá no início de polinômios, que é o chamado coeficiente dominante, tá? Então aqui vai ficar sobre A, todos eles sempre ficam sobre A, como já era ali. E na ordem, os demais que eu tenho, B, C e D, são os numeradores dessas continhas que eu estou montando. Com um porém, lembra que o primeiro é aquele menos B sobre A? A soma de qualquer polinômio, das raízes de qualquer polinômio, em qualquer grau, sempre vão ser dadas por menos B sobre A. O que acontece no caso aqui é que, à medida que eu for montando mais termos e mais expressões, você vai começar a alternar os sinais. Então aqui é menos, aqui vai ser mais, o próximo vai ser menos, e assim segue adiante, tá? Essa que é, então, a ideia. Beleza, gente? Agora, outra coisa. Toma cuidado para você não se confundir o dia que algum coeficiente aqui for igual a zero. Que o dia que algum coeficiente for igual a zero, é bom sempre completar o polinômio e der aquele usando desde a divisão polinomial, porque senão você vai acabar preenchendo errado quem é numerador aqui e aí a questão já era. Vamos pegar um exemplo então. Se eu tiver um polinômio qualquer aqui, ó, só para você entender como isso vai funcionar. E aí você vai ver daqui a pouco também que aquela parte inicial de produtos notáveis, ela vai ser muito importante aqui. Que é aqui que várias coisinhas que pareciam não se juntar, vão se juntar em algum momento. Então, exemplo, se eu tenho um polinômio assim, eu não vou inventar nada muito bonitinho não. 2x ao cubo menos 10x2 mais 6x menos 10 igual a zero. E aí eu quero a soma das 3 raízes, eu quero a soma delas tomadas 2 a 2, e eu quero o produto das 3 raízes. Bom, vamos lá, galera.
o que vai acontecer aqui, né? Vamos identificar primeiro quem são os coeficientes A, B, C e D, que é só pegar a ordem ali. Então, o A ali no caso, ele vale 2. O B ele vale menos 10. O C é 6. E o D é menos 10. Lembrando que o A ele é sempre o denominador de todo mundo. Então, vai estar todo mundo sobre 2, tá? Na ordem, vem os outros, menos 10, 6 e menos 10. Só que no caso, o sinal do primeiro vai ser trocado. Você vai ter um menos no caso aqui. O que vai me levar esse resultado a dar 5. Aqui troca, não troca, troca. Por isso que alguns malandrinhos chegam a chamar essa regra do troca-troca, tá? Ai, professor Fortão, indecente, tá? Então você tem que a soma é 5, o produto 2 a 2 é 3 e o produto normal das raízes é 5. Galera, então eu tenho tudo sobre elas. Agora sim, não entra naquela de achar que basta você pegar aqui e você resolver o sistema formado por elas, que você milagrosamente encontrou uma forma de achar então a resolução das raízes de qualquer equação, que isso não vai ser possível. O que vai acontecer aqui é que se, por exemplo, eu tentar resolver esse sistema colocando aqui um dentro do outro até ficar uma coisa só, primeiro você vai ter um trabalho de corno, tá? Segundo que você não vai chegar a nada demais. Ao tentar resolver o sistema aqui para eu chegar em algum lugar onde eu fique somente só com x1 ou x2, ou x3, você consegue. Mas fica algo assim, ó. 2x1 ao cubo menos 10x1 ao quadrado mais 6x1 menos 10 igual a 0. Ou seja, como se eu estivesse pegando ali o polinômio que eu tenho e substituindo uma das raízes ali, ou seja, você não chegou a lugar nenhum, porque se era para fazer desse jeito, eu já faria sozinho desde ali em cima, não mudei nada, só mudei de batata para banana, tá? Então, toma cuidado com isso daí. E aí tem outras coisas também que podem ser pedidas, né? Vamos aproveitar que eu estou aqui. E, por exemplo, o que ele pode fazer aqui, gente? Assim como eu inventei exemplos como esse na do segundo grau, para do terceiro grau também a gente pode ter aí algumas coisinhas sendo inventadas por ele. Por exemplo, a gente pode chegar aqui e novamente pedir a soma dos inversos, né? Então, exemplo 2. Em cima do mesmo polinômio, tá, gente? Partindo do mesmo polinômio, se eu chego aqui e peço a vocês a soma dos inversos das raízes, aí você vai pegar e vai fazer o quê? Tem vários macetes aqui. O pessoal que é velho de guerra não consegue se segurar. Tem uma parada que se você ler o polinômio de trás para frente tem um macete. O polinômio que mais tem macete, você pode montar um livro inteiro só de polinômios. Não tem livro aqui de polinômios complexos, pode montar só de polinômios. Gente, vamos com calma. A gente está na primeira aula e a gente está preocupado com quem não sabe nada, tá? Então, tipo, aqui você vai tirar o MMC entre os termos, que no caso é o produto dos 3, o que me força a colocar quem falta em cada um deles. E aí o que vai acontecer é que você vai ter aqui subindo o quê, né? Que essa conta vai dar x2, x3, mais x1, x3, mais x1, x2, tudo isso sobre o produto que é x1, x2, x3, beleza? E aí o que acontece aqui? Isso a gente já tem. A gente acabou de calcular. A parte de cima é a soma 2 a 2, que é 3. A parte de baixo é o produto que deu 5. Então pronto. Essa conta ela é igual a 3/5, 0,6. Tá?
Beleza, minha gente? Outras coisas podem ser cobradas, eu posso ficar aqui inventando coisa pra caramba. Por exemplo, a gente pode chegar aqui e fazer assim, ó. Exemplo 3. Eu posso muito bem chegar aqui e, dentro desse polinômio ainda, tá? Não vou escrever de novo, perguntar quanto é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. E aí, o que eu tenho que lembrar? Lá no início do ano, você viu como é que era, né, o início do nosso módulo, lá no início do nosso curso, seguindo a ordem, porque o nosso curso na plataforma, para quem é aluno, é uma ordem para ser seguida e não é aleatório, você tem que seguir aquela ordem. Você viu que isso daqui é a mesma coisa que pegar a soma dos 3 ao quadrado menos 2 vezes a soma dos produtos 2 a 2, tá? Só perdão por ter apertado aqui para não ter que apagar tudo. Então, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x ao quadrado é a soma toda ao quadrado menos, no caso aqui, 2 vezes isso. Vou tentar apertar aqui em cima para não ficar tão tosco, tá? Isso está me incomodando. Então, você vai ter aqui, ó, que isso vai dar x1 com x2 com x3 ao quadrado menos 2 vezes x1, x2, x1, x3 e x2, x3, beleza? Diretor aqui tá pegando? Tá tranquilo, ok? Dá uma apertada aqui? Tá bom, querido. Então você vai ter isso. Só que tudo isso daí, você tem da continha ali do lado. Já tá pronto pra gente. Tudo que tá aqui, a gente tem que isso, de novo, é a soma. A soma tinha dado 5, então vai ser 5 ao quadrado. E aqui dentro é a soma dos produtos 2 a 2, que é igual no caso a 3, ok? Então você, no caso, usando de produto notável, tem sempre como ter uma saída mais inteligente, ou apenas você vai ter essa saída, não vai ter nenhuma outra, dependendo da questão, para conseguir fazer um treco desses. Então isso vai dar 25 menos 6, 19, tá? É isso, meu querido. Dá uma notada aí ou printa aí, você que está desesperado copiando, e a gente já está de volta vendo como é que funcionaria do 4º grau e entendendo como é que vai ser a generalização de vez, né? Se é que você já não entendeu como é que generaliza para todos, eu acho que a ideia ficou bem clara, mas vamos pegar mais o do 4º grau ainda e começar a fazer mais questões. Então, me aguarda que já eu estou de volta. Continuando aqui, galera, agora do 4º grau você vai ver que não tem nada mais para você temer. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho, por exemplo, isso daqui, uma equação do 4º grau quer dizer o quê? Que ele tem 4, que ela tem, né? 4 raízes. O tipo dessas raízes, gente, eu não estou falando que é sempre número real não, tá? Pode ser de qualquer tipo, real ou imaginário, mas são, seja lá qual a raça, credo, cor das raízes, são no total de 4. E aí eu posso montar 4 operações entre elas. O número de continhas, né, de expressões que podem ser dos coeficientes, também é igual ao grau do polinômio. Está tudo muito bem casado aqui. E aí o primeiro coeficiente, que é o chamado dominante, ele vai entrar sempre como denominador de cada uma dessas frações. Então todas estarão sobre A. Claro, quando A for igual a 1, aí acaba que dividir por 1 não tem efeito e você não vai enxergar nada, vai só se preocupar com os que vêm depois. Na ordem são o B, o C, o D e o E. E aí lembrando que soma, em qualquer caso, é sempre menos B sobre A. E para os demais eu tenho que fazer a regra do alternar o sinal do troca-troca. Troca, não troca, troca o sinal, não troca, tá? Tá percebendo que a expressão que vai dizer quem é o produto vai depender de quem é o grau do polinômio, porque vai depender de quantos coeficientes eu vou saltando até chegar ao cara que vai ser encaixado aqui em cima. E outra coisa, repara que aqui eu comecei tomando as raízes de 1 em 1, agora aqui eu peguei aos pares. Por que deram 6 termos, gente? Só uma curiosidade, né?
eu estou fazendo uma combinação de 4 a 2. Combinação de 4 a 2 dá 6, tá? Só para tu saber. E aqui também, combinação de 4 a 3 dão 4 casos, né? São as combinações das raízes tomadas 3 a 3. E, finalmente, o produto que é 4 a 4, todo mundo junto. Essa é a ideia. Se você entendeu a ideia, não precisa decorar isso que nem um maluco, tá? Até porque ele vai cobrar outras coisas que eu tenho que ter entendido e não decorado isso daqui. Vamos lá, mais alguns exercícios aqui. Primeiro, se eu tiver esse polinômio, ele tem terceiro grau, logo tem 3 raízes. Eu quero a soma. Repara que no caso aqui, o A que não aparece é porque tem um na frente que está implícito ali, escondidinho, mas você não escreve ele que não precisa. E a soma é o quê? Menos B sobre A. Menos B sobre A, isso vai dar menos 3 sobre 1, ou seja, menos 3. Soma dos produtos 2 a 2. Troca, não troca o sinal. Aqui é B sobre A, aqui é C sobre A. C sobre A, isso vai dar 5 sobre 1, vai dar 5. Produto normal, galera. Troca, não troca, troca o sinal. Trocar menos 8 fica menos menos 8. Porque seria, no caso ali, ó, o menos D sobre A. E menos D sobre A, isso vai dar, então, um mais 8. Ok? Já nesses dois aqui, eu tenho que dar uma pequena mexida, uma pequena manipulada algébrica, para que a gente consiga fazer tudo direitinho. Então, o primeiro ali, se você tirar o MMC, você vai ver que estão faltando em cada um. Aqui o X3, aqui o X2 e aqui o X1. Isso é o que vai subir. Logo, a gente vai ter ali em cima X1 mais X2 mais X3 sobre X1 vezes X2 vezes X3. Isso é exatamente a soma da letra A, que é menos 3, sobre ali, no caso agora, o produto da C, que é 8. Então, essa continha dará menos 3 oitavos, tá bom? Essa é a ideia, então, aqui, tá? Depois, queridos, a última agora aqui é a soma dos quadrados. Soma de x1 ao quadrado com x2 ao quadrado com x3 ao quadrado. Whatever. Lembra que eu comentei o quê? Você fazer essa conta é a mesma coisa que pegar e fazer a soma dos 3, tudo isso ao quadrado, menos 2 vezes a soma do produto 2 a 2, tá? Então, menos 2 vezes x1, x2 com x1, x3 com x2, x3. Bom, a soma está ali, menos 3. Fica, então, menos 3 ao quadrado. Menos 2 vezes o produto 2 a 2 está aqui, que é 5. Logo, essa conta vai dar 9 menos 10, que será igual, então, a menos 1. Tá, então, minha gente? Tá aí o primeiro exemplo. Vê se tá tudo bem. Primeiro exemplo bem tranquilo, bem prático, bem basiquinho, para você não ter dúvida. Vamos pegar mais alguns para você masterizar isso daqui, porque depois vamos começar a explicar alguns macetes em cima disso para agilizar ainda mais algumas contas. Bom, galera, para terminar aqui, vamos pegar mais algumas questões para você ficar bem seguro quanto ao que você está vendo aqui comigo hoje, tá? Essa matéria, sem se misturar com outros assuntos, já falei que é bem tranquilo. Bom, segundo exemplo, se a B e C são raízes da equação x3 menos 10x2 menos 2x mais 20 igual a 0, ele quer que se calcule essa expressão. Claro que o cara desavisado que não teve essa aula e pegou o bonde andando, vai achar que ele vai ter que, de alguma forma, resolver o polinômio para achar as raízes e jogar aqui dentro da expressão. E não é nada disso que é para fazer. Você sempre vai mexer na expressão de forma que ela fique em função da soma, do produto ou de qualquer combinação possível que a gente viu entre as raízes.
E nesse caso aqui fica fácil, porque você está vendo que todo mundo tem um A, um B e um C. Logo, se todos têm um A, um B e um C, você pode colocar o ABC em evidência. O ABC ficando em evidência, vai sobrar o quê? Por quanto é que eu multiplico o ABC para dar A ao quadrado BC? Falta mais um A. É o que vai estar aqui dentro. Por quanto é que eu multiplico o ABC para dar AB ao quadrado C? Falta mais um B para dar B ao quadrado. Fica um B aqui dentro. E por último, o Czinho. Então, tranquilo, né? Vamos fazer mais rápido. Troca, não troca, troca. Até porque o primeiro coeficiente é 1, né? Então a minha continha só depende dos demais coeficientes. A soma. Troca o sinal. Vira 10. Não troca, troca. Produto, troca o sinal. Vira menos 20. Logo, a nossa conta será menos 20 vezes 10, o que vai dar, então, aqui, menos 200. Tá? É isso que ele queria. Beleza? Vamos seguir. Próximo aqui. As três raízes da equação 9x3 menos 31x menos 10 igual a 0 são P, Q e 2. Determine P2 mais Q2. Pera. Cara, o que está acontecendo aqui? Você está percebendo que ele está pulando um coeficiente. Porque olha só, eu tenho o coeficiente do x3, pula para o x elevado a 1, cadê o x2? Então, nessa hora, reescreve lá no teu rascunho, na tua folha de prova, o polinômio completo para ficar escancarado e você não ter o risco de esquecer que esse cara é igual a 0. E aí, bom, eu tenho as três raízes, né? Quer dizer, ele mencionou as três raízes, P, Q e 2. Ele quer o P2 mais Q2, mas assim, se eu quisesse o P2 mais Q2 mais a terceira ao quadrado, Q2 ao quadrado, isso não seria fazer a soma de todo mundo ao quadrado e tirar duas vezes os produtos 2 a 2? Não seria pegar e fazer isso? Então, isso você acha dos coeficientes. O que vai acontecer aqui? A soma é menos B sobre A. Seria menos 0 sobre 9. Vai dar 0. Fica 0 ao quadrado. Troca, não troca. E o produto 2 a 2 é troca, não troca. Fica menos 31 sobre 9. Logo, o que é que você vai ter? Que P ao quadrado mais P ao quadrado mais Q ao quadrado mais 4 é 0. Menos com menos mais, 62 sobre 9. Como esse 4 vai passar para o outro lado, você vai ter que P2 mais Q2 é 62 sobre 9 menos 4. 62 menos 36, o que vai dar, então, 26 sobre 9. Pronto. Tá aí a soma que ele queria. Beleza, gente? Tá? Então tem que ter essa malemolência para agora usar direitinho dentro de questão. E aqui, uma coisa que vai ser comentada mais vezes, mas é sempre bom bater em várias teclas aqui, na mesma tecla, em vários momentos, em várias outras teclas também, porque é muito bizu que tem em polinômios. A gente não está tratando aqui sobre isso, que é o teorema das raízes imaginárias. Mas todo polinômio de coeficientes reais, que é o caso aqui, né? Os coeficientes são 1, menos 5, 8 e o A que ele fala que é real, justamente para garantir isso que eu vou te falar agora, não é por outro motivo, que tem uma raiz imaginária como raiz do polinômio, terá também o seu conjugado como raiz. Como assim? O que é conjugado mesmo, hein? É aquela parada que você pega a parte com o i e troca o sinal. Então, se o mais i é raiz, o menos i também é raiz. Então, quais são, por enquanto, as raízes aqui? Digamos que as raízes sejam mais i, um menos i, e uma terceira que eu vou chamar de x3. E repara, a soma das raízes você obtém por aqui. É o menos b sobre a. É menos isso sobre 1. É 5. Se eu tenho aqui duas das três raízes e tenho a soma, você tem como achar a terceira, né? Você vai ter aqui 1 mais i com 1 menos i com o x3, que isso
dá 5. E se eu tenho, então, isso aí, amigo, o I e o menos I se cortam, fica, então, 1 mais 1, que é 2. Fica 2 mais x3 igual a 5. Ou seja, você vai ter que o x3 será igual a 3, tá? Então tá aqui o que a gente queria. Você da frente, dá o seu print aí. E com isso estamos terminando aqui a nossa parte de relações de Ra. É claro que não termina por aqui. Isso ainda vai voltar se misturando com todo quanto tipo de matéria que vocês vão ver ao longo dos demais assuntos e também depois das revisões, tá bom, gente? Espero que você tenha uma ótima manhã, tarde antes de estudos. Não esquece de revisar essa aula. Se você estiver vendo a gente porventura numa área aberta, não esquece de curtir, compartilhar e comentar. E forte beijo para você. E eu garanto que se você se esforçar, se você estiver se mantendo no foco, você vai conseguir a sua vaga com certeza. Palavra de Alexandre. Beleza? Um beijo. Valeu. Tchau, galera.